Bom, vamos trazer agora a entrevista com Vera Lúcia. Ela é pré-candidata à presidência da República pelo PSTU e vai conversar um pouco conosco a respeito das propostas, as ideias, as bandeiras que são colocadas pelo partido para o Brasil. Pré-candidatas, mais uma vez saudar a senhora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Como é que o PSTU enxerga a realidade brasileira nesse momento? Como se posiciona para tentar fazer valer as suas ideias e os seus projetos? Bom, boa tarde mais uma vez. A minha tarefa central aqui, para além de fazer a apresentação desse programa, é fazer o lançamento das pré-candidaturas do PSTU e do Polo Socialista e Revolucionário aqui para o estado do Piauí. Vai ser logo mais às 16 horas no Sindicato dos Rodoviários, para lançar nosso pré-candidato ao governo do estado, Geraldo Carvalho, nossa camarada fã aqui, Fan Silva, a vice-governadora, e nosso camarada deixa eu ver aí, eu sempre esqueço o nome dele. Gervásio, gente, eu sempre quero chamar ele de Romildo, você acredita? Romildo é o outro, só quero chamar ele de Romildo. Gervásio, a senador, é o pré-candidato ao Senado. O cenário que nós temos visto no país inteiro é um drama. Eu falo como mulher, como negra, nordestina da classe trabalhadora, que trabalha a vida inteira. Por exemplo, nós temos hoje no Brasil metade da população brasileira que não tem comida em casa. Nós somos o maior exportador, o Brasil é o maior exportador de alimentos, um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, e tem mais da metade da população que não tem em casa um quilo de feijão, não tem um quilo de arroz, não tem um quilo de farinha, não tem um quilo de açúcar, não tem ovos, não tem leite, não tem nada. Nós temos no país mais da metade da população que deveria estar no mercado de trabalho, produzindo e sobrevivendo do resultado do seu trabalho, está fora do mercado de trabalho, e quem está trabalhando com jornadas extenuantes, com salários achatados, numa inflação galopante, que você chega em pleno século XXI, com a economia, com a indústria 4.0, inteligência 5.G, e, por outro lado, você tem, principalmente as mulheres negras, mães de família, que são mães solos, cozinhando a lenha porque não pode comprar um gás de cozinha, enquanto que, em meio à barbárie que nós estamos vivendo, a morte, a fome, a miséria e o desemprego e a inflação galopante, você vê surgir no meio disso pouquíssimos bilionários, foram 42 ao todo no meio da pandemia, e diante dessa realidade nós ainda temos um presidente do Brasil que sonha em ser ditador. Então, para além da gente querer botar Bolsonaro para fora, nós precisamos, além disso, encontrar uma saída para esse drama que nós estamos mergulhados, e que, se a gente não se debruçar sobre isso, a realidade que nós estamos percorrendo nesse momento, que nos leva, já temos elementos de barbárie, isso vai se aprofundar ainda mais, principalmente quando nós corremos o risco, inclusive, de pôr em risco as nossas vidas e a própria natureza. O partido apresenta, esse polo socialista revolucionário. Que revolução é essa que o partido apresenta para o país, principalmente diante desse período de crise, como a senhora mesmo relatou? Então, diante desse cenário, para solucionar esses problemas que são graves, são todos na casa de milhões. São 125 milhões de pessoas que não têm comida em casa. São 33 milhões que já está passando fome. Nós temos 92 milhões entre desempregados e subempregados. E nós temos 6 milhões que não têm casa para viver. Então, diante disso, nós apresentamos como saída tirar dos 315 bilionários desse país os recursos necessários para solucionar esse problema de milhões. Porque não é verdade que, em meio à desgraça, não se tenha lucro, se tem muito. A Petrobras está lucrando absurdamente, os bancos estão lucrando absurdamente, a CSN, por exemplo, triplicou os seus lucros entre 2020 e 2021, os bancos lucram, nunca perdem nada, enquanto que a gente vive na miséria. Então, nós queremos tirar desses 315 indivíduos, não é muito, precisamos estatizar as 100 maiores empresas desse país, mas, ao mesmo tempo, colocá-las sob o comando dos seus respectivos trabalhadores, que podem eleger sua diretoria, seu comando, e também, junto com a população,
planejar todo o serviço de acordo com as necessidades humanas e não em nome do lucro, como fazem agora na produção de alimentos, por exemplo, que o agronegócio lucra em mais de 100 bilhões de dólares líquidos, enquanto a gente tem milhões de trabalhadores, de mães, de pais de família, de crianças, de jovens e de idosos que passam fome nesse país, e isso é inaceitável. E, pré-candidata, e qual será o papel das candidaturas estaduais nessa estratégia eleitoral do PSTU? Exatamente fazer o mesmo, porque todo esse cenário dramático que nós apresentamos com os números do Brasil, isso tem uma materialidade, se expressa nos números do Piauí. Aqui, certamente, metade da população, da classe trabalhadora, que deveria estar trabalhando no mercado de trabalho, como o próprio Geraldo estava me falando, está fora. Então, esse cenário que se apresenta em números gerais para o Brasil, eles se concretizam nos estados, nas cidades, nos povoados, nos municípios. Todo mundo aqui que certamente está assistindo essa notícia conhecem os vizinhos, os amigos, os parentes que são da classe trabalhadora, que está desempregado, que passa fome, que tem dificuldade de comprar o gás, que tem dificuldade de comprar comida, que quando está trabalhando, do dinheiro que recebe, você tem que escolher se paga o aluguel ou se faz o supermercado, se faz o supermercado e paga o aluguel, se compra o gás ou se paga a água, se paga a luz. Ou seja, é um drama diário que nós vivemos que é completamente diferente desse candidato aí do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, do PROS, que vem num jatinho particular e joga dizendo que nós nos dizemos vitimistas. Nós somos vítimas da usura, né, da exploração capitalista que esse senhor e outros candidatos apresentam, porque a nossa tarefa central nessas eleições é apresentar ao conjunto da classe trabalhadora que nós temos uma realidade dramática e que ninguém vai solucioná-la por nós. Ou somos nós, a classe trabalhadora organizada, ou ninguém vai aparecer como salvador da pátria. Houve muita discussão em torno da possibilidade de que campos de esquerda se unissem em torno da necessidade, segundo o campo de esquerda, que seria retirar Bolsonaro do poder. Muito se falou a respeito dessas possibilidades. Sim. Porque seria retirar o Bolsonaro do poder, seria, na intenção da esquerda brasileira, a prioridade, né? Então, colocaram isso como estratégia. Por que isso não foi possível totalmente? O PSTU, o PCO, o P, são partidos que estão cada um lançando um candidato e poderiam estar ali no mesmo campo. Partido dos Trabalhadores, PSOL, junto. Há uma dificuldade dos brasileiros em diferenciar esses partidos. Como é que esse diálogo não é possível? Nós fizemos unidade de ação com todas essas organizações nas manifestações para botar Bolsonaro para fora. Nós fizemos unidade de ação, inclusive, com todos esses partidos, inclusive para entrar com pedidos de impeachment no Congresso Nacional. Agora, quem tira Bolsonaro nas eleições precisa apresentar um projeto para governar. E nós dizemos que é impossível atender às necessidades de quem está trabalhando, de quem está desempregado, passando fome, vivendo da informalidade, atender às suas necessidades abraçado com um banqueiro, com um grande empresário. Nós queremos tirar Bolsonaro o quanto antes, melhor, de preferência que fosse nas ruas. O PT, o PSOL, o PCdoB optou por fazer uma chapa para tirar Bolsonaro como prioridade, se abraçando com Alckmin, que bate em trabalhador, que bate em professor, que bate em estudante, que desvia a merenda de filhos da classe trabalhadora, que é quem estuda nas escolas públicas desse país, abraçado com Renan Calheiros, que todo mundo conhece, abraçado agora, diz que uma das suas prioridades é buscar o apoio de Temer. Então, como é que é possível você tirar Bolsonaro, que é extremamente importante, porque é um governo genocida, é um governo corrupto, é um governo autoritário, ele tem surtos de autoritarismo, ele ainda não implementou isso porque ainda não encontrou as condições objetivas, mas não é possível solucionar os problemas que nós estamos vivendo, que são reais,
porque a fome é real, é concreto, o desemprego ele é concreto e ele é real. As pessoas que morrem soterradas pelas enchentes porque não moram em condições degradantes nessa cidade, nesse país, é real. E nós precisamos tratar desses problemas. Nós não podemos tratar disso juntos com a direita, com o centrão, que todo mundo sabe que é mercenário, que se vende para todo quanto é lado, são extremamente oportunistas, e junto com a esquerda, apresentando um projeto comum de administração desse país, porque isso já foi feito. Se tivesse dado certo, a gente não teria tido como resultado Bolsonaro. Lídia. Candidata, a gente vive aí essa crise provocada pela alta dos combustíveis. A gente vê o governo Bolsonaro adotando até uma postura de colocar a Petrobras aí como uma grande inimiga do país nesse momento, né? Qual é o projeto que o partido da senhora como pré-candidata tem nesse momento para a Petrobras e para essa situação da alta dos combustíveis? A primeira medida, como presidente, até porque ainda tem as ações ordinárias majoritárias da Petrobras, você nem precisa combinar com os demais acionistas. O próprio governo Bolsonaro, até com a caneta dele, que ele disse que é BIC, ele poderia simplesmente fazer uma medida administrativa e mudar o estatuto da Petrobras, que foi mudado para garantir a paridade de preços de importação, e somente isso já resolvia todo o problema de você produzir o petróleo em real, a classe trabalhadora receber em real, com salário arrochado, e ter que pagar tudo isso em dólar. Né? Então, isso o governo pode fazer sem precisar de ninguém, não precisa do Congresso, não precisa de nada. O que Bolsonaro está dizendo é uma grande mentira, uma grande falácia, mas todo mundo sabe que Bolsonaro é uma pessoa que, para mentir, não muda nem a cor. Né? Então, essa é a primeira coisa. A outra é que nós temos que garantir que a Petrobras ela volte a ser 100% estatal, que ela volte a ter o monopólio estatal do petróleo, porque isso acontece para garantir os lucros dos acionistas, principalmente os grandes acionistas internacionais. E Bolsonaro não faz isso porque ele é valente para quem é pobre, mas ele é extremamente servil a quem é muito rico, tanto ao imperialismo norte-americano, aos governos, principalmente os autoritários, e principalmente os grandes empresários nacionais e internacionais. Por isso é preciso que a Petrobras volte a ser 100% estatal e controlada pelos petroleiros na Petrobras, para que não tenha indicação política e tire tudo quanto é estatal do comando e da indicação política, que livra também de todo tipo de corrupção. Significa dizer, do plano político pré-candidata, que o PSTU é o partido que não tem tendência a alinhamento, a essa polarização que está se apresentando nessa fase da pré-campanha? Por exemplo, aqui no Piauí o PT é governo, no plano federal é Bolsonaro, então ele é oposição no Estado e no país. Exatamente. Olha só, essa polarização, ela é danosa aos trabalhadores, principalmente, porque ela coloca somente como possibilidade, quando nós ficamos invisibilizados, e quando isso é o que se apresenta como possibilidade para a classe trabalhadora, é você ter que escolher entre a cruz e a caldeirinha. Porque você não tem uma saída. A diferença é Bolsonaro, que já administra esse país, e essa desgraça que é, sob a ameaça de fechar o regime e continuar conduzindo o país a serviço das madeireiras, a serviço das mineradoras, a serviço do agronegócio, seguir incentivando todo tipo de ódio, seguir exaltando a todo tipo de violência, principalmente aos ativistas e aos negros pobres da periferia. E, ao mesmo tempo, você tem, pelo outro lado, Lula abraçado com Alckmin, que sempre foi da direita desse país, sempre esteve, inclusive, envolvido em tudo quanto é esquema que acontece nesse país. O PSDB esteve envolvido, é responsável direto pelas desgraças que nós vivemos, assim como Renan Calheiros, assim como Temer, assim como Kassab, assim como o Requião, lá no sul do país, e diz para nós que nós só temos essa saída. Nós não só temos essa saída, nós temos outra saída, a da possibilidade de que a classe trabalhadora precisa se organizar, os empregados, os
desempregados, a juventude, aqueles que estão trabalhando, os que estão na cidade, os que estão no campo, os idosos que já estão aposentados, organizados e coletivamente, nós podemos não somente eleger o presidente desse país, nós podemos mudar esse país. Nós precisamos, na verdade, criar as condições para suplantar o próprio sistema capitalista e pavimentar o caminho para uma sociedade socialista. Quero agradecer a senhora, pré-candidata Vera Lúcia, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí no Eleições 2022. Muito obrigada a todos vocês. Boa tarde.